Bem-vindo ao podcast Honra o Teu Dom. Hoje vou estar à conversa com uma pessoa que, como vês, me deixa a sorrir, porque nós dizemos muitos disparates. Há algumas destas pessoas que me põem a dizer muitos disparates, mas esta também é uma delas. Mas é aquele disparate bom de conexão e de bora soltar a nossa criança interior. Ela chama-se Maria Clara Marques. Ela é advogada, ela era um daqueles tubarões advogados e hoje em dia ela dedica-se a ajudar as outras pessoas. Ela é facilitadora e coach do método Heal Your Life, o método oficial da Louise Hay, e ela dedica-se ao empoderamento feminino, à meditação e, acima de tudo, a tornar o mundo um lugar melhor, mas com poder. Não é um lugar melhor fofinho, é um lugar melhor com os pés na terra. Por isso, vamos aqui partilhar estes momentos com a Maria Clara Marques. Obrigada. Obrigada, minha querida, por teres aceitado o convite. Obrigada eu por essa introdução tão querida. e por tudo aquilo que significas na minha vida também. Obrigada. Olha, como é que... Conta-me como é que, de repente, uma advogada, não é? Como é que uma advogada, e eu sei algumas das tuas histórias como advogada, tinhas algumas tarefas muito difíceis. Sim. E que, conhecendo-te, sei que até digamos que os teus valores máximos não eram exatamente respeitados no exercício da tua profissão. Como é que uma advogada, de repente, começa com a meditação? Tu começaste com a yoga, se não me engano, não é? Foi o teu primeiro passo. Como é que foi essa transição? É assim, isto não foi de repente, não é? Então eu queria fazer do mundo um lugar melhor e, portanto, nada melhor do que propriamente a advocacia, pensava eu, a justiça e o direito, não é? Para vir salvar o mundo e, portanto, nem nunca na minha cabeça, apesar de eu ter sempre gostado e ter tido desde pequenina, pronto, algumas demonstrações de unidade, interesse pelo trabalho com a mente, pelo trabalho da energia, o trabalho das pessoas, porque no fundo foi sempre essa a minha paixão. Eu nunca cogitei pensar ser outra coisa qualquer. Portanto, eu nunca pensei ser outra coisa qualquer. Para mim era claro o caminho, claro que obviamente isto tem muito a ver também com a minha experiência pessoal. Portanto, o meu pai era advogado e, portanto, para mim aquilo seria o mais natural, não é? Sem eu fazer a mínima ideia do que é que um advogado fazia na prática. Quer dizer, eu tinha a noção que o meu pai passava muito tempo fora de casa, mas pronto, devia estar a fazer do mundo um lugar melhor. E fez e faz à sua maneira. Bom, eu, quando entro para a faculdade, na minha primeira aula, logo, a introdução ao estudo do direito, com o excelso professor Paulo Otero, a primeira coisa que eu ouço, foi literalmente a primeira coisa que eu ouvi na minha primeira aula, é: direito não tem nada a ver com justiça. E eu pensei, bom, isto se calhar não vai correr bem, mas vamos ver, porque pronto, era uma coisa que eu tinha metido na cabeça e que ia acabar, e acabei em 5 anos, nunca chumbei a nada, fui sempre ótima aluna, mas sempre com aquela sensação de vazio interno. Bom, e vazio interno porque me faltava uma parte muito ligada à criatividade, porque me faltava a parte ligada às energias e a tudo isto, e portanto é logo ali no primeiro ano da faculdade em que eu sinto necessidade. Entrei assim muito a medo no yoga, porque na altura isto foi em 1997, ainda não é o que era hoje. Não, assim, uma aula de yoga, não sei o que é que vão acontecer, depois vi as pessoas porem os sapatinhos cá fora e tal, digo-se, bem, ok, vou experimentar. E realmente era um yin yoga, portanto, ao fim destes anos todos eu percebi, não era um yin yoga, dado por uma pessoa extraordinária que acabei depois por perceber que era uma pessoa ligada depois à instituição onde eu tirei a minha certificação como professora, no fundo era um bacharelato, que era a Federação Portuguesa de Yoga, e eu lembro-me de fazer essa primeira aula e de sair e pensei, uau, o que é que aconteceu aqui?
sentia-me super leve, sentia-me muito mais bem disposta, muito mais calma, não é? Porque a minha questão sempre, a partir do momento em que entro na faculdade, era a questão da ansiedade. E o yoga abriu-me muito as portas. Portanto, a seguir a isso veio o Reiki, veio o xamanismo, veio a alquimia, veio os PNL, depois foi mais tarde, mas pronto, PNL, a certificação do ISEI, veio a astrologia, veio o tarot, veio tudo aqui, os cristais e tudo e mais alguma coisa, mas que eu fui fazendo, e eu estive como, portanto, formando-me, eu terminei o curso em 2002, portanto, entre a minha formatura e até à data em que eu decidi sair completamente, que foi em 2012, eu fui sempre acolhendo e bebendo, lendo os livros estranhos, não é? Fazendo aqueles cursos estranhos que ninguém percebia bem o que é que eu ia fazer ao fim de semana, mas era uma coisa que não era assumida. Ao mesmo tempo, era o meu ponto de equilíbrio. Ou seja, eu sentia que para conseguir estar num escritório, numa empresa, vestir aquela fortalhaça, né? Vamos em frente e vamos esmagá-los até os comemos. Uma vez tive um patrono meu que dizia assim, até os comemos, vamos para o tribunal e até os comemos. E pronto, e para aguentar, no fundo... Para vestires o blazer, não é? Tinhas de vestir a licra. E a gravata, não é? E a gravata, e aquela coisa toda. Aliás, muito desta parte das emoções e do empoderamento feminino veio de uma grande consciência minha de que eu castrei a minha mulher, o meu ser mulher. Aliás, eu dizia que ter nascido mulher era um erro de casting. Que claramente não tinha nada a ver com mulher, porque eu era toda masculina, toda vai para a frente, toda yang, yang, yang. E isto vem de um grande processo, realmente, de escavar de todos os cursos que fiz, muito, muito também associada aqui ao método Luizei, em que eu percebi que eu me tinha masculinizado para vencer no mundo dos negócios e para vencer no mundo da advocacia e para ter respeito. Pronto. Inclusivamente, eu não era a Clara, nem em contexto de colegas de trabalho, eu não era a Clara, eu era o Marques. Como eles se tratavam, os homens tratavam-se todos pelo sobrenome. Tipo tropa, não é? Tipo tropa. Completamente. Então, Marques, oi, está aqui o Marques. Vamos embora, vamos trabalhar. Para que não houvesse aquela associação, ou uma menina com uma carinha não sei quê, com um ar mais... A menina, não é? A menina, exatamente. A menina, ainda por cima, não é? Pronto. Olha, então, e tu sentias-te como o Marques ou era... Não. Pele que tu vestias? Não era uma pele, era uma armadura. Eu todos os dias quando chegava a casa tinha esta sensação completa, que eu tirava o fato, ou tirava a minha roupa de escritório, e era como se fossem 50 toneladas a sair de cima de mim. Eu sentia aquilo como uma armadura, portanto não tinha nada a ver nem com os meus valores pessoais, não tinha a ver com a minha alma, apesar de eu ajudei muitas pessoas e eu fiz um bom trabalho nesse sentido. Ainda hoje há pessoas que me conhecem por eu ter feito pontes e ter criado ligações entre pessoas que, à partida, em sistemas muito masculinizados e hierarquizados, era uma coisa, não, a gente não fala com aqueles daquele departamento porque não sei o quê. E eu sempre fui capaz de fazer essa ligação, mas realmente era uma coisa que não me preenchia. Portanto, eu não tinha espaço para pôr a minha criatividade, não tinha espaço para colocar a minha sensibilidade, e tudo isso eu fui engolindo, não é? E ao engolir vem a ansiedade, vem a depressão, vem depois o não querer frustrar as expectativas dos outros, e portanto, foi como eu disse há pouco, não é? Quando tu me perguntas como é que de repente uma advogada, não foi de repente, cheguei ali a um momento em 2012 em que já tinha imensos cursos, em que já tinha imensa coisa, muito perdida, mas com a certeza de que não era aquilo que eu queria fazer. Porque implicava ir contra mim, implicava ir contra, obviamente, o tempo de trabalho era uma coisa que não era respeitada, não é? Às 8 horas da noite eu queria me vir embora do escritório. Já vais? Não, mas estamos aqui um recurso para acabar, ou temos não sei o que para ver. Ainda vamos fazer uma reunião. Então vamos pedir uma pizza e assim, bolas, eu estou aqui desde as 6 da manhã, quer dizer, e toda aquela sensação de chegar a casa, de expirar a armadura, dormir 4 ou 5 horas para me levantar no dia a seguir e fazer a mesma coisa, não foi, de repente, foi um ato de sobrevivência. Muitas pessoas vêm dizer-me, quando sabem da história, isso foi muita coragem. Não foi coragem, foi uma questão de vida ou de morte, que eu percebi que a minha alma estava a morrer. Estava a morrer, portanto, eu não podia continuar ali, não sabia qual é que era bem o caminho.
mas não podia continuar por ali porque já não me fazia sentido. Aquilo não era eu. Como é que fizeste a transição? Foi muito rápida. Foi basicamente um dia. Portanto, eu já tinha, apesar de ter um manancial de informação e de algumas coisas feitas com universidades ou com institutos credenciados e tudo mais, mas muito também autodidata, de procurar, de saber, algumas coisas herdadas também pela minha família, porque eu tenho um lado da minha família muito bruxesco, por assim dizer, e então a transição foi muito fácil, eu estava muito, muito saturada daquilo que estava a fazer. Um dia tenho uma conversa com a minha chefe na empresa onde eu estava a trabalhar e dizer, olha, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, porque eu já fiz, portanto, eu fui encarregue de fazer um projeto, eu montei o projeto todo, o projeto ficou na gaveta e depois às tantas andava a fazer trabalhos menores, de arquivo e de não sei o quê, e disse, pá, eu tenho uma licenciatura, eu tenho 30 anos, eu tenho a minha ambição, não estou para ficar aqui. E ela começou a ler uma coisa, você nem o seu trabalho faz bem. Eu, é? Simples. Porque ao longo deste processo todo, não é? Ao longo do tempo em que eu estive como advogada, como diretora de relações laborais, como isto, aquilo e o outro, eu apresentei a minha carta de demissão de 6 sítios diferentes. Portanto, eu nunca fui despedida, sempre fui chamada com as melhores referências, mas apresentei a carta de demissão 6 vezes. Género, não é isto, não consigo, o que é que eu vou fazer? Não sei. Portanto, eu tenho sou um bocado impulsiva nesse sentido. E a toda a última vez foi, tivemos esta troca de palavras, eu assim, ok, então 5 minutos, fui cá abaixo, ora como a minha especialização era Direito de Trabalho, eu tinha cartas de renúncia, exatamente, de denúncia de contrato, então cheguei e tal, venho por este meio, anunciar o contrato com data a partir de não sei quem, imprimi, avisei o meu marido e disse, olha, vou sair daqui, só naquela. Ele, vem-te embora, pronto. Entreguei a carta, entreguei a carta, pronto, e aquilo foi rápido, portanto foi no espaço de uma semana, arrumei o que tinha a arrumar e, portanto, não houve animosidade, mas também não houve muita vontade que eu continuasse, ainda bem. E depois o que é curioso é que ao longo desse ano estava a fazer um curso de Feng Shui intuitivo, com uma pessoa assim muito, muito fora da caixa, e uma das minhas questões era eu não conseguir engravidar. Portanto, eu tinha por um lado este lado muito masculino e tinha muito medo de ser mãe, mas ao mesmo tempo sabia que, quer dizer, ou era agora ou mais tarde poderia ser bem mais complexo. E então, basicamente apresentei a carta e não, durante cerca de 5, 6 anos mais ou menos não conseguia ser mãe, estava tudo bem, mas não conseguia ser mãe. Apresentei a carta e 2 semanas depois estava grávida. Assim, pronto. Nomeadamente, depois isto calha ali dentro do quadrado mágico do Feng Shui, não é? Do Bagua, foi no mês 7, foi em julho, que é o mês da criança, que é o mês da infância, do novo, daquela coisa toda. Pronto. Até essa é a história do meu menino milagre, do meu filho mais velho. E pronto, tive ali o processo durante esse tempo, tanto da gestação e do pós-parto. Eu já tinha a noção de que pelo menos o yoga era uma coisa que eu queria incorporar, o yoga e o xamanismo. E quando o Zé nasceu, passado pouco tempo, comecei a contactar pessoas e sítios. Na altura ainda morava em Lisboa. Facilmente comecei a encontrar respostas. Pronto, olha, sim senhora, venha. Às vezes com mais alunos, outras vezes com menos alunos, sem fazer a mínima ideia como é que se montava um site, ou de como é que não sei o quê. Eu fui para a frente sem nada, pronto. E as coisas começaram. Eu comecei a ter, de facto, ali uma rede de pessoas que já me pediam depois para fazer leituras disto, leituras daquilo e tudo mais. E eu, e fui sempre fazendo, mas sempre com vontade de aprofundar mais, que eu sou um bocado bicho da biblioteca, não é? Eu quero aprender mais e quero não sei o quê, e depois vai para a psicologia e depois vai... Pronto, e entretanto entra depois o método Luizei, cujos livros eu já conhecia há muito tempo, não é? Mas andei ali muito tempo naquela resistência. Vou fazer o curso, não vou fazer o curso. Vou fazer o curso, não vou fazer o curso. Mas isto é tão simples, mas será que funciona? Mas eu identifico-me, mas não sei. Então estive neste meio. Portanto, no fundo, a história da transição... E como é que tu entras no método? Como é que tu realmente tropeças e dizes, eu vou fazer... Olha, foi ali um momento, isto foi, portanto, eu já conhecia os livros, não é? Portanto, já tinha lido praticamente tudo o que havia para ler.
da Luizei, e andei muitos anos realmente, sim, não, sim, não, sim, não. E entretanto foi quando o Zé, portanto isto foi em 2015, pronto, já o Zé era um bocadinho mais autónomo, em que eu decido fazer primeiro, portanto, o fim de semana e as 7 semanas, e disse, ok, isto faz-me sentido, todo o sentido. E, entretanto, decido apostar e fazer a certificação da formação e queria mais. E depois, a seguir à formação tanto facilitadora de método Heal Your Life, fui para a frente e fui fazer o coaching também, que era uma coisa que não fazia completamente sentido, não é? Portanto, dentro do âmbito da linguagem, da forma de estar, da mensagem passada pelos livros, tudo aquilo que me fez sentido, disse, não, ok, eu vou mais e quero fazer mais. Tu já tinhas outra formação em coaching quando fizeste essa? Não, tirei depois outra formação para complementar. Pronto, eu não paro. Olha, qual é que tu sentes que é a grande diferença entre o coaching do método e o outro coaching que fizeste? É assim, o coaching puro, sem desprimor, não é? Porque tem ferramentas valiosíssimas e complementa muito, não é? É muito método de ação, muita coisa de Yang. Faz. E a grande diferença é que há uma forma de estar e de olhar para as pessoas, para as questões das pessoas que estão connosco, de uma forma mais orgânica. E de uma forma que muitas vezes as pessoas acham que é um pouco pueril, porque é simples e é intuitivo e tudo aquilo faz sentido, mas que de facto funciona mesmo. Por ser tão simples e por ser tão na mousse, acaba por funcionar, penso eu, de uma maneira a criar menos resistência na parte da pessoa que está a trabalhar do que propriamente o coaching do ICF ou outra coisa qualquer. Pronto. Portanto, eu diria, nesta perspectiva, e agora que eu estou muito mais integrada nesta parte do empoderamento feminino e do trabalho com mulheres, porque eu basicamente trabalhei sempre com mulheres, mas atraía-as naturalmente, é um método mais yin de transformação. E é isso que eu sinto que faz toda a diferença. Especialmente vivendo nós, não é, num mundo tão masculinizado como nós ainda vivemos, muito sob a égide do patriarcado, que estamos a mudar aos poucos, criando esta consciência, não é? Mas onde nós, mulheres, precisamos de nos sentir acolhidas, precisamos sentir que há espaço para sermos quem somos, que podemos ser super fortes e somos, quer dizer, somos nós que parimos a humanidade, não é? As mulheres são as mães da humanidade. E ao mesmo tempo não ter medo nem criar resistência em receber. Não é? E aquilo que eu sinto é que há de facto, e o método ensina muito isso, que é precisamente a capacidade de nós recebermos. E a maior parte das mulheres com quem eu trabalho não sabe receber. Eu própria não sabia receber. Aprendi isso, não é? E é uma aprendizagem que dura para a vida toda. É? Quando nos oferecem... Nós voltamos aos padrões, não é? Recorrentemente nós voltamos aos nossos padrões. Provavelmente tu também de vez em quando dás... Eu identifico muito porque eu também sou muito young, não é? Tenho uma energia... Sim. Eu também passei um bocadinho por aquela coisa do... eu lembro-me até tive um livro que falava sobre isso. Era um livro que eu comprei em Espanha, em espanhol, que era exatamente... as mulheres normalmente não chegavam a posições de liderança porque não sabiam negociar e não sabiam posicionar-se como os homens se posicionam, em que as mulheres nas empresas quase que pedem licença. Sim, está bem, se eu puder ter um gabinete, se eu puder... Não é? Não, é tipo, sim, eu tenho direito àquele gabinete. Agora, aquele livro, a forma como me ensinou foi engraçado porque aquele livro ainda estava ali naquela energia de... Bora fazer. Não é eu mereço, é eu quero. Ok? E outra coisa é eu dizer assim, desculpem lá, só temos as mesmas funções, e não é porque eu tenho um outro que eu não tenho direito àquilo. É diferente. Ou seja, é eu sentir merecedora. Sim. E esse merecimento não tem de ser na rivalidade, não tem de ser... Ontem eu ouvi o João a dizer
competitividade não tem de ser rivalidade. Sim. É diferente. É E isso. eu fico muito com isso. Mas é um padrão, provavelmente, não é? Não é. Pela nossa história, não é? Pessoal, muito de meninas, é um padrão que volta e meia vem e que nós temos de observar, temos de estar atentas, porque é fácil cair outra vez no disparate. É muito fácil. Claro, no meu caso, eu, como te disse, eu sempre disse que ser mulher tinha sido um erro de casting. Porquê? Porque eu na minha família via as mulheres, da história das mulheres da minha família, era uma história de submissão. Era uma história de, sim, tu mandas e eu faço, não é? Ou eu estou a antecipar as tuas necessidades porque eu sou mulher e é assim que é. Eu lembro-me perfeitamente de me masculinizar nisso também, de não ajudar, por exemplo, quando havia festas de família, não sei o quê, de não ajudar na cozinha porque eu não queria ser mulher, eu não queria ter aquele papel. E então, porque também, pronto, o meu pai sempre quis ter filhos, agora só tem netos, mas teve 2 filhas, não é? E tudo aquilo mexia imenso comigo. E então eu fazia questão, eu dizia que odiava o meu corpo, não queria nada de curvas e não sei o quê. Para mim, e entrei num processo de anorexia também, precisamente para me desfeminilizar ao máximo, não é? E consegui, fiquei ali um palito que aquilo parecia a tábua rasa. E ainda hoje noto que cá dentro, de vez em quando ainda vem aquela mensagem do mas para tu seres aceite ou para tu teres o carinho e a atenção, tens de ser mais forte, não podes parar. E se paras, não estás a ser produtiva. E se não estás a ser produtiva, és um falhanço. Pronto, isto é o automático, não é? E depois há todo o exercício que isto praticamente tem vindo à superfície desde a pandemia. Desde a pandemia. O parar, o esperar, o ser cuidadora, neste caso também dos meus filhos, mas ao mesmo tempo de mim também. E essa para mim foi a grande revelação, que é, se eu de facto não cuidar de mim, eu não posso estar à espera que venha o meu marido ou... Não, tem que ser eu. E então a capacidade de esperar, de observação, a capacidade de não fugir das emoções, que era uma coisa que eu sou perita em fazer. Eu não quero sentir isto, eu não quero. Não é consciente. Eu não quero sentir isto. Então vamos, bola para a frente, bora fazer, atascar, até me encontrar numa posição que é muito o meu padrão de completa exaustão. E então é tudo isto, não é? Pronto, e depois vai vindo, umas vezes com mais intensidade, outras vezes com menos intensidade, com mais consciência, com menos consciência, mas tudo isto vai vindo de uma forma a que neste momento eu agora percebo, ok, olha, lá está a Clarinha a querer rebelar-se, não é? Contra tudo aquilo que ouviu e dizer, não, eu consigo, eu faço. Claro que faço, eu já andei com empresas para a frente, eu dirigi departamentos sozinha de cerca de 24 mil pessoas, sozinha, não tinha secretária, não tinha nada, não tinha ninguém, estava ali sozinha e é claro que eu sou capaz, mas da mesma forma como eu sou capaz e como as mulheres são capazes de fazer e dirigir e de parir e de criar e de gerir, também devem ser capazes de receber e de estar e de sossegar e de não precisar estar sempre na competição, na tal competição. E isto foi uma das coisas que o método me trouxe, esta questão do respeito por mim, esta questão do saber ser feminino, de me cuidar, o trabalho de espelho, que era assim uma coisa que era impossível. Eu tentei fazer o trabalho de espelho ainda só com os livros, antes ainda de fazer o fim de semana e depois as 7 semanas. As 7 semanas não, eram 10 semanas. Antes disso, eu olhava para o espelho, eu não olhava assim e dizia, que grande nojo, o que é aquilo que está ali? Eu não conheço, que bicho, pronto, e vinha-me embora. E às vezes as pessoas olham para mim e dizem, como é que é possível? Porque, pronto, para algumas pessoas eu tenho aqui assim uns traços, pronto. Tecnicamente não seria caso para ter uma falta de autoestima tão grande, mas é que a autoestima não tem nada a ver com o aspecto físico, com o corpo, não só a autoestima é uma coisa, confiança é outra. Exatamente. A forma como tu te pões no mundo, a autoestima é a tua autoimagem, aquilo que tu sentes. Sem dúvida. E há muita gente super confiante que entra e que enche uma sala, mas que não tem autoestima.
Isso era eu, basicamente, não é? Porque eu entrava, reuniões, isto, aquilo e o outro, e faz e tal, e não sei o quê, as pessoas olhavam para mim, meu Deus, como é que és capaz? E eu pensava para mim, vocês não fazem a mínima ideia do esforço, porque isto é mesmo sair, não é que eu não acreditasse, mas em mim, nas minhas capacidades, mas depois o olhar-me ao espelho, eu parecia tipo, olhava para mim, era o Calimero, tipo aquele patinho com coisa, tipo, não, deixa-me cá estar, que eu não consigo olhar. E, portanto, e foram saltos, e vão sendo saltos, porque depois nós também aprendemos muito com as nossas alunas, com as experiências das nossas alunas, das nossas clientes, vamos sendo espelhos, não é, umas das outras, e isto ajuda-nos também de alguma forma a crescer, ajuda, não é de alguma forma, ajuda-nos a crescer e a perceber, uau, muitas vezes a reconhecer, olha, eu sei o que isso é, eu sei o que isso é porque eu já lá estive e de vez em quando vou lá, porque também é importante nós admitirmos que não somos nem mestres, nem gurus. Aliás, normalmente quando ouço falar de mestres e gurus, fujo logo a 7 pés, porque somos todos seres humanos. Se fôssemos todos mega, hiper gurus, não estávamos cá para aprender nada, não é? Pronto, então se estamos cá é porque precisamos de aprender. Então se vamos aprender, vamos predispor-nos a isso, vamos aceitar a humildade da experiência e da nossa condição e aprender todos os dias, tipo, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com a nossa família, com quem nos procura, mesmo só através de uma mensagem, de uma consulta, do que seja. E este é o processo. Agora, de facto, é um processo que precisa de ser, no caso das mulheres, ou mesmo em caso de homens que tenham também a masculinidade, a polaridade yang demasiado exacerbada, não é? O aprender a trabalhar e equilibrar estas duas grandes forças. E isto, o método, para mim, foi assim a grande revelação. Para mim foi a grande revelação. O quê? Eu amar-me, eu dizer ao espelho que gosto de mim, eu lembrar-me da minha criança interior com alegria e não com aquelas lágrimas todas, ai meu Deus, eu não sei. Tudo isso são passos e são ensinamentos, porque de facto depois é todo o outro lado, né? Estas emoções engolidas, não digeridas, que se alojam no corpo, que criam sintomas, e dos sintomas às doenças e das doenças por aí fora, não é? E tanta gente que não tem esta noção de que, de facto, assim, há 1% de todas as doenças listadas neste momento, não é? No grande compêndio das doenças, há 1% que é genético, que é verdadeiramente genético. Sim. O resto não é. Sim, o resto mesmo genético, e mesmo genético, depois tens todos os teus comportamentos, claro, tens comportamentos que de alguma forma também são herdados, que podem potenciar esse fator genético, não é? Quer dizer, é verdade. Olha, eu já estamos aqui a falar, e eu acho que é uma parte interessante, porque tipicamente o método de Louise atrai realmente muitas mulheres. Porque também é verdade que nós somos mais buscadoras nós somos mais buscadoras deste ser e do sentimento e tudo mais, não é? Aquele livro, Os Homens são de Marte e as Mulheres são de Vênus, ou as mulheres são de Vênus e os homens são de Marte, que diz que quando uma mulher diz assim, amor, precisamos conversar, para a mulher é tipo, ok, precisamos aqui de ajustar umas coisas, e o homem dentro da cabeça dele, tipo, está tudo estragado, pronto, é agora que vai. Pronto. E é óbvio que isto é uma generalização e nós, há com certeza diferenças. E a verdade é que normalmente o método é muito mais procurado pelas mulheres. E seria muito interessante ver também os homens que têm o seu feminino ferido, porque eu acho que quando nós temos o nosso feminino ferido, também temos o nosso masculino ferido, e vice-versa, não é? Quando o homem tem o seu masculino ferido, também tem o seu feminino ferido. E o feminino aqui é no sentido do receber, do acolher, do ir para dentro, do sentir-se, é? Antes de desatar o mundo fora, tipo cavalo desembestado a fazer. Pronto. É isso mesmo. Eu sei que essa é a imagem, porque é assim que eu de vez em quando, que eu me sentia, e é assim que eu de vez em quando volto lá. Sim. E tu tens trabalhado com alguns homens também, com o método, não tens? Tenho. Como é que tu sentes que é o impacto do método na vida dos homens? É muito forte também. Porque vamos lá, eu diria, é muito forte e de alguma forma, às vezes acaba por ser um choque para eles,
devido à nossa cultura, devido às suas educações, devido à ferida do masculino global, não é? Porque nós vivemos neste mundo, não é, que tem o masculino está exacerbado, está ferido, e muitas vezes, o impacto é muito grande, mas sinto que muitas vezes é um grande choque, porque eu sentir emoções, eu não sinto emoções. Vamos lá, ok? As emoções são uma coisa básica, não é? É a forma que nós temos, todo o ser humano, desde a pré-história, tem de fazer o interface com aquilo que acontece lá fora. Não temos que andar aqui todos a chorar tipo Maria Madalenas, e se for preciso chorar que nem uma Maria Madalena, coitada da Maria Madalena, que não tem nada a ver com isto, mas pronto, se for caso disso, então choremos em conjunto, sintamos a dor, porque é algo que, no fundo, aquilo que eu sinto é os homens têm, de facto, este feminino ferido, e não é só estar ferido, em alguns está mesmo a zeros. Quando a gente vai lá ver, está a zeros. Não sabem receber, não sabem acolher-se. É claro que, naturalmente, uma energia mais yang é de fazer, é de dar, não é? É aquele exemplo do espermatozoide e do óvulo, não é? O espermatozoide é o masculino, o óvulo está ali à espera e é o espermatozoide que vai, não é? Mas, e esse será o grande paradigma entre feminino e masculino, mas é verdade que o masculino, para ser inteiro, precisa de acolher o feminino, precisa de saber sentir, precisa de dar, mas precisa de receber também. E muitas vezes o homem não chora, o homem não sei o quê, o homem é que tem que ser o provedor da família, o homem é o chefe, o homem não sei o quê. Pronto, e tudo isto são as tais crenças, não é? Completamente disparatadas, mas que levam muitas vezes os homens, e eu aquilo que sinto é muitas vezes quando eles vêm fazer o método, ou vêm estar, ou vêm fazer um coaching, ou o que seja, vêm desmembrados. A imagem vem desmembrados, vem a ser um braço, a ser uma perna, porque é uma parte fundamental deles que eles não conseguem integrar, esta parte do sentir, esta parte do comunicar de uma forma assertiva, não é? E de se, não é resguardarem, mas é no fundo de observarem, não é? De parar um pouco para observar. E antes de ir fazer estilo cavalo emprestado e disparar em todas as direções e não sei o quê. E, portanto, sinto que o impacto acaba por ser muitas vezes muito mais forte e chocante neste aspecto, porque é um admirável mundo novo para eles. Enquanto a mulher, pronto, pode estar mais polarizada no masculino, mas sabe que sente e faz-lhe sentido e ressoa, não é? Às vezes para os homens torna-se... Eles compreendem, mas o bloco de gelo que eles construíram à volta, às vezes... Compreender é uma coisa, o sentir é outra, não é? Vai uma grande distância. Vai. E isto mesmo, muitas vezes nós no desenvolvimento pessoal, eu acho que todos os terapeutas e todos os coaches e tudo mais somos um bocado papa curso, não é? Papa conhecimento, porque exatamente vimos muitas vezes em fuga do outro lado, mas isso continua a ser. E o conhecimento não é sentir, conhecimento não é vivenciar. E eu acho que o método traz-nos essa vivência doce, gentil, respeitosa, não é? Daí serem cursos e formações vivenciais, não é? Onde não é só acumular conhecimento, é transformar isso em sabedoria interna, não é? Naquilo que se chama, os antigos alquimistas, antigos e modernos, falam das bodas alquímicas, que é precisamente o enquadrar o feminino com o masculino de uma forma sã e saudável, a luz e a sombra, como dizia o Jung, para a individuação, para sermos quem nós viemos de facto para ser. Porque enquanto andamos aqui com máscaras, e agora não chora, e agora não sente, e agora só chora, e agora não faz, e agora... Enquanto estamos divididos, não é, nesta diabolização, porque diabolos é aquele que divide, não é o diabo, não é isso. Diabolos é aquele que divide, esta é a raiz da palavra diabo. E estamos nesta diabolização interna que não nos permite avançar, não nos permite integrar, aceitar, e só assim é que nós conseguimos avançar naquilo que é o processo evolutivo da vida, para quem acredita que, pronto, como eu, não é? Que nós estamos cá por uma razão, e essa razão é, acima de tudo, para nos aprimorarmos e para sermos seres humanos melhores, basicamente, e elevarem a nossa energia, limpar, quem sabe, a energia das nossas famílias e das nossas coisas todas,
e subir e elevar a energia do planeta. Cada um ao seu ritmo, cada um naquilo que pode, da forma como pode, mas é essa a finalidade, esse é o propósito final da humanidade. E enquanto não houver esta integração, não é possível. Vamos estar a marcar passo, mas quando for hora... Eu acho que vai sempre haver, mesmo dentro de cada um de nós, vai sempre haver um desequilíbrio. Sim. Ou seja, vai sempre haver mais alturas de sentir e mais alturas de fazer, mas isso é bom. Fazer sentido, não é? Só depois é tu encontrares novamente o teu equilíbrio, é novamente entrares, ok, estás na busca de... E às vezes há esta ilusão de que nós entramos nestas áreas e de repente já somos... Não somos. Não. Continuamos. Acho que temos mais ferramentas. Sim. Mais ferramentas. Acho que temos mais consciência de quando voltamos àquilo que não nos faz tão bem. E portanto, sair. Já não precisamos de andar lá umas décadas no lodo e, portanto, conseguimos mais facilmente sair. Algumas vezes conseguimos sair por nós, porque temos as ferramentas, outras vezes podemos pedir ajuda. E eu acho que isso é necessário. Pedir ajuda. Ter essa humildade, porque é como eu te digo, quando ouço falar do mestre, disto, daquilo e do outro, eu começo logo a arrepiar-me, porque tive experiências também, não é? Com supostos ditos mestres, e que a pessoa pensa, se isto é ser mestre, eu não quero nada disto, não é? Pronto, e ter essa humildade de que de facto nós estamos em constante crescimento e que não só, sim, temos as ferramentas, elas estão todas cá dentro, nós nascemos com essas ferramentas, mas às vezes nós não conseguimos perceber, não conseguimos sentir nem ativá-las. Por isso é que a ajuda é tão importante, mesmo entre os terapeutas, não é? Eu, quantas vezes, não é? Não tive e não tenho que recorrer a colegas de diferentes áreas, dizer, espera lá, estou a cair aqui outra vez neste coisa, não estou a conseguir sozinha, tenho que pedir ajuda. E esses são os grandes saltos quânticos, que é de repente, né, a gente está ali, parece que tem assim um vidro fosco à frente e anda ali às cabeçadas ao vidro e dizer, não, pá, mas eu tenho que ir, e de repente alguém desliza a porta e diz, olha, está aqui. Uau! Pronto. E isso acontece em vários graus, não é? Se antes demorou, sei lá, 20 anos a perceber uma série de coisas, agora já não demora 20 anos, agora se calhar demora uma semana, ou menos. Pronto. Mas isto é um trabalho contínuo, não é? Não somos perfeitos. Se fôssemos supra-sumos, não estávamos cá. Não estávamos cá, já tínhamos ascendido. Não. Porquê a deliciosa arte de ser? É o nome do teu projeto, não é? É o nome do meu projeto, é o nome da minha marca e de um livro que há de sair quando estiver terminado, que ele está a ser feito. As pessoas não sabem, mas tu escreves poemas também, portanto, tu tens o dom da palavra, portanto, queremos esse livro cá fora, faz favor. Faz falta. É um dos bloqueios, este é um dos bloqueios que eu tenho vindo a desbloquear com ajudas, porque antes a coisa era literalmente canalizada e saía, e a partir do momento em que eu começo a vestir a armadura, eu deixei de conseguir comunicar nessa medida. Portanto, agora acontece, já não acontece com tanta facilidade, mas é um trabalho, é um treino. Pronto, e é um treino que é uma das minhas missões, que eu sinto isto. E a deliciosa arte de ser, porquê? Porque não basta ser, não é? Ser todos somos, não é? Não basta viver. O que é importante é aprender a viver. E esta deliciosa arte de ser é, no fundo, dentro desta questão do ser e do ser feminino e do viver e de nos cuidarmos, que há pelo menos foi uma coisa que eu experienciei que para mim é muito importante, que é eu não tenho que ser com S grande com esforço, com dificuldade, com drama, com doença, porque esse era o meu padrão. Pode ser delicioso. E é delicioso quando nós estamos numa vibração que vai ao encontro dos nossos valores, que vai ao encontro do ser da nossa alma, que vai ao encontro com a nossa intuição, que vai ao encontro com o nosso alinhamento. E, portanto, é delicioso neste aspecto. Portanto, não é só o viver, ou não é só o ser. Isto a gente nasce e é, pronto. E não é o cogito ergo sum, não é? Não penso, logo existe. Não, eu para ser eu preciso de me trabalhar. Claro, e preciso de evoluir, mas isso pode ser feito de uma forma suave, pode ser feito de uma forma feminina. Portanto, é um chamamento, no fundo, não é? É o resultado ou a síntese do meu trabalho comigo, que continua a ser, e da transformação que eu proporciono às outras pessoas. Esta retirada do esforço, do drama,
do difícil, do complicado, aquelas palavras, isto é horrível, isto é pesado. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Eu acho que o método encaixa perfeitamente, não é? Porque é essa gentileza que não tem de ser à pancada que faz a evolução. Se alguém quiser trabalhar contigo, se quiser entrar em contacto contigo ou seguir-te, como é que podem fazer? Pronto, eu tenho o projeto A Deliciosa Arte de Ser, que está no Instagram e está no Facebook, essencialmente mais até no Instagram, que é assim a minha rede, a rede onde eu trabalho mais, e no meu site, que é www.mariaclaramarques.net, porque aí não quis restringir só à Deliciosa Arte de Ser, porque eu tenho outros projetos e tenho outras ambições também, portanto é o meu nome. Mas sim, através do Instagram, Facebook, eu tenho os meus contactos, no site, os e-mails e isso tudo, e portanto estou no mundo. Olha, se alguém, o que é que tu dirias a alguém que está a pensar, que também vem aí do mundo mais corporativo, que vem do mundo, não é, mais young, e que de repente está a sentir o chamamento por fazer a formação de coaching do método Lisei? O que é que tu lhe dirias? Eu diria, primeiro, que é normal que haja resistência. E agora? O que é que vai ser? E como é que é? E vou estar com outras pessoas. Porque esta normalmente, por não sei o quê, isto, aquilo e o outro. Mas isto são apenas objeções da nossa mente. Porque a nossa mente gosta do conforto, não é? Gosta daquilo que conhece. Mesmo que seja menos bom para nós, nós estamos confortáveis, porque, pronto, ao menos eu conheço. E aquilo que eu diria é vençam essa resistência. Porque normalmente, e eu tenho muitas pessoas a perguntarem pela certificação e por isto e por aquilo e pelo outro, e eu sinto que muitas vezes pronto, é a curiosidade, mas depois que vêm aquelas objeções todas internas. Porque é isto, porque é aquilo, que não sou capaz, porque é muito tempo, porque aí... entreguem-se ao processo. Porque se essa cineta está lá dentro, não é? Eu só perdi por não ter começado antes. Eu podia ter começado muito antes. Está bem, foi o momento em que precisava de ser, mas eu senti o chamamento muitas vezes e depois criava essas objeções e vivia nas objeções. O que eu diria é inscrevam-se, façam, porque é um game changer. É um game changer na vida. E mesmo que haja formações noutras áreas, mesmo até no próprio coaching, é um método diferente. É um chamamento diferente, é uma forma de estar diferente. São ferramentas diferentes que este método nos dá. E que são simples, são genuinamente simples, às vezes estupidamente simples, mas maravilhosamente eficazes. Que a questão é sempre essa, não é? Depois a nossa cabeça lida muito com isto, mas como é que uma coisa tão simples pode fazer diferença? Pode, e faz muita diferença. Já agora pode pegar nisso, porque assim, alguém pode achar, e há quem ache, eu vou aos livros da Luís, tiro os exercícios e vou aplicar nos meus clientes. Não, porque é preciso viver. E a vivência no conjunto. Primeiro, a vivência com uma supervisão. Não é? Porque estamos a falar de coisas muito pessoais e nós até podemos achar, não, eu tive uma infância super feliz e super fantástica, que eu normalmente desconfio sempre. Quando me dizem estas coisas, e assim, vamos lá aqui falar um bocadinho melhor sobre isso. Foi uma adolescência normal. Tipo, o que é normal, não é? E nós temos muitas vezes dentro de nós processos que se despoletam com estes exercícios simples que precisam de supervisão. Porque fazem parte do nosso crescimento pessoal. E são barreiras, e são crenças, e são muitas vezes cristalizações que nós temos dentro de nós, que nem sequer temos a consciência, e para isso é preciso a supervisão. Não quer dizer que fazer os exercícios dos livros não ajude, mas não vai tão a fundo. E depois é a vivência em grupo. É a supervisão e a vivência em grupo. Porque eu não me esqueço de todas as vezes que eu fiz como formanda, como formadora, há sempre mais qualquer coisa que nós aprendemos. A fazer o mesmo exercício. Por exemplo, uma das grandes coisas, não é? Para mim, que foi sempre assim o grande... Era o espelho, o exercício do perdão e o exercício da raiva. Que eu achava, eu não tenho raiva nenhuma. Isto está ultrapassado. Essa raiva é coisa para os boçais. Não, a raiva é uma coisa que nós temos, é uma emoção básica que nós temos de reação às coisas que não nos fazem bem. E que nós, especialmente as mulheres, os homens com a testosterona mandam cá mais para fora, mas nós mulheres temos a tendência de comprimir e de engolir.
Daí o número de depressões nas mulheres ser muito maior do que propriamente nos homens. Não quer dizer que eles não tenham, mas estamos a falar só de generalização. E a capacidade, esta criação, que é uma coisa que o método, para mim, foi surpreendente. Eu já sabia da raiva, disto, daquilo e do outro, sabia daqui, não tinha vivido ainda. E de cada vez que faço este tipo de exercícios, seja a acompanhar pessoas, seja a fazer eu própria, as revelações vêm sempre e são aprendizagens muito profundas. Eu tenho uma aluna minha, que fez na altura um curso vivencial comigo, portanto, aqueles das 10 semanas, e lembro quando chegámos à raiva, isto não é inusitado, não é uma coisa que não acontece. Raiva, exercício da raiva, e nós estamos ali no papel de facilitadoras, a despoltar, não é, a raiva, e a pessoa só se ria. A pessoa ria assim. Ai, eu não sou capaz. E no meio, não é, as outras pessoas a sentirem, não é? Ok, e o facilitador vai dizer, ok, se não é o momento, não é o momento. Ok, vamos sentir isto de outra forma, mas está tudo certo. E depois fiz, por exemplo, e faço, normalmente uma coisa que eu faço, one-on-one. Ok, então não foi em grupo, vamos fazer um a um. E é brutal. E é brutal, e é altamente revelador e muito demonstrativo desta sonegação que nós fazemos das nossas emoções mais básicas e que, de facto, quando nos permitimos senti-las e pô-las cá fora, é um alívio inexplicável. É um alívio inexplicável. E, portanto, pois os exercícios são importantes nos livros, mas é preciso vivenciá-los em grupo e vivenciá-los com supervisão. E há uma outra faceta, que é, provavelmente tu também sentes isso, às vezes quando tu estás a facilitar um exercício, há alguma coisa naquele grupo, ou há ali alguma coisa tua que também aflora. E se nós não temos a formação certa para isso, e um acompanhamento, não é, também para lidarmos com os nossos pontos cegos, não é? A coisa pode não correr bem. E nós precisamos de entender isto. Hoje em dia qualquer pessoa pode fazer um curso de um dia ou de 2 dias e facilitar processos de desenvolvimento pessoal nas mais diversas áreas, terapias, etc. Ok? Não dá bom resultado. Mas é preciso, depois, quando há abacaxis, como dizem os brasileiros, é preciso saber descascá-los. E eu acho que isso nós precisamos de ter cada vez mais cuidado nisto. Acho que esse vai ser a nova era. Vai ser de, ok, agora que já muita gente está consciente, agora temos de começar a ser mais responsáveis. Cada vez mais, assim, eu se calhar por defeito de profissão, até quando comecei a profissão da primeira, na outra lá 3 ou 4 vidas atrás, a questão da ética e a questão da responsabilidade. Eu até para dar aulas de yoga, mas até para dar uma simples aula de yoga, que às vezes tiram em curso de 1 semana e já és professora de yoga, eu tirei um curso em 4 anos. Eu tenho a noção do quão perigoso pode ser fazer um simples exercício de uma torção. Perigoso neste sentido, é preciso haver muita responsabilidade e conhecimento e sabedoria do lado de cá, porque nós podemos estar a disputar questões internas muito profundas e desconhecidas do lado de lá, que as pessoas não fazem a mínima ideia. E isto aplica-se ao yoga e aplica-se ao coaching. E hoje em dia, não é? Quando nós vemos o coaching, toda a gente faz coaching, tira é uma certificação de 2 dias e tal, e já está feito, e faz online e não sei o quê. Não é a certificação. É assim, a certificação, por um lado, eu sou profundamente defensora que a certificação ou as certificações devia haver uma ordem de coaches. Pronto, neste momento eu acho que em Portugal, no mundo, porque tem que haver requisitos mínimos, tem que haver requisitos básicos, tem que haver, e quando as coisas não correm bem, tem que haver uma forma de responsabilização, não é? Tem que haver regularização, regulamentação, tem que haver. Pronto. Isto manter-se da maneira como está é perigoso. É perigoso para quem faz e para quem vai à procura. Eu também acho que o próprio mercado depois nivela. Ou seja, os bons ficam, os bons, e atenção, não são só os bons, porque há muitos bons coaches que não sabem gerir, porque aquilo que se não te dá dinheiro, tu não consegues continuar a tua formação, o teu aperfeiçoamento. Sem dúvida. Se tu não sabes ter aquilo que eu chamo de negócio de amor, tu não cresces, ou seja, tu não vais continuar a evoluir. E, portanto, é preciso
que haja também pelo equilíbrio energético, não é? Que haja uma contrapartida que faça sentido, que crie compromisso no cliente. Claro que sim. Mas há muitos bons coaches que realmente não se ingram porque não têm essa parte. E aqueles que não são assim tão bons, eu acho que mais tarde ou mais cedo o próprio mercado acaba por nivelar isso e acaba por vir ao de cima, porque tu não consegues manter a tua incongruência por muito tempo. É verdade, isso é verdade. No meio do caminho há mortos e feridos. Pronto, essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Por isso é que, por exemplo, a ordem dos psicólogos não havia durante muito tempo e de repente teve que haver, porque faz todo o sentido. E o coaching, sendo um processo diferente da psicologia, e estou farta de dizer isto. É diferente, são complementares. Pronto, exatamente. Coaching não é terapia. Ponto. Exatamente, coaching não é terapia, exatamente isso, mas tem que haver, porque aquilo que já me aconteceu foi apanhar pessoas vindas de outros coaches e não sei o que, aquilo viram barbaridades. E ficaram ainda mais fragilizados e muitos deles tive que os mandar mesmo para terapia, porque não era um processo de coaching. Não era um processo de coaching que eles precisavam de reavaliar-se e de trabalhar ali por feridas que foram espicaçadas e bora naquela do vamos fazer, e que no fundo as pessoas ficam ainda mais perdidas. É essa responsabilização de que eu falo, que eu acho que é super importante, e neste caso, pronto, a Luizei e o método Luizei tem esta questão de ser internacional, mas eu acho que nós temos que meter isto aqui assim de uma forma que dê credibilidade e segurança às pessoas que vêm do lado de lá. Sim. E não é uma questão de nós estarmos a dizer mal de A ou B ou de C, porque não é essa a questão. Não, nada. É importante falarmos do elefante na sala, porque nós precisamos nós precisamos de ter mais... eu não sei se uma ordem dos coaches que se fará, porque também há maus psicólogos, apesar da ordem, também há maus médicos, apesar de terem uma ordem. Não é essa a questão, Cláudia, é a responsabilização. Se alguma coisa corre mal, a quem é que eu vou queixar-me? Sim. E neste momento, não precisa de ser uma ordem, um conselho, uma associação, uma coisa qualquer, a quem as pessoas possam recorrer quando alguma coisa não corra bem. E isso eu acho que é essencial. E é porque haver guidelines e código deontológico é um bocado, depende das escolas que formam, etc. Eu percebo. E eu acho que, acima de tudo, e isto é preciso ser falado, porque sim. a era de aquário e como vai não. Nós somos coaches, continuamos a ser humanos. Não, é o que eu digo, a espiritualidade, há muita leviandade na forma como se fala da espiritualidade e como se fala de todas estas coisas hoje em dia. Que é o que eu costumo dizer, isto não é unicórnios a darem peidinhos, desculpem, que são árvores os peidinhos não são nuvens com arco-íris, isto não é só unicórnios e fadinhas, isto é muito trabalho, e é trabalho em nós. E esse trabalho em nós dói, esse trabalho em nós custa. Viver uma vida espiritual é altamente exigente. E quem acha que eu vou fazer aqui um retiro 2 dias e venho de lá vestida de branco e ponho não sei o quê, não quer dizer que não ajuda a pessoa a ganhar umas noções, mas e depois? A pessoa sai da vida, não é? Não leva. A questão é essa que não leva. Depois vai precisar de continuar, de estar sempre a mergulhar e a estar ali para sentir aquilo, porque não consegue, porque não tem as ferramentas necessárias para trazer isso para a sua vida cotidiana. E essa é das coisas que mais me assusta, não é? Quando às vezes ouço e quando as pessoas me vão, porque eu fiz o curso com A, B ou C e depois tive ali um problema e depois, olha, fiquei a anhar porque já mais ninguém me respondeu, porque não via ninguém, porque não sei. E fico aflita porque é uma irresponsabilidade muito grande. E está bem, claro que obviamente é importante nós estarmos alinhados com o nosso propósito, fazermos dinheiro, mas fazermos dinheiro que nos permita ter uma vida compatível, portanto, servir o nosso negócio de amor, como tu dizes e como tu muito bem ensinas, também sou tua aluna nesse aspecto, não é? Mas não é só fazer... Não é só pelo dinheiro, aliás, eu tenho isso muito claro sempre. Eu não sirvo pessoas que não querem ganhar dinheiro e eu não sirvo pessoas que só querem ganhar dinheiro. Não pode ser. Tem que ser as duas coisas. Tens de servir a partir do coração e o a partir do coração é também a filosofia da Luizei, que é também de amor próprio e de bem-estar. Porque nós, para servir melhor, nós temos de estar bem. Eu, para servir bem, eu tenho de saber que logo à noite, quando o meu filho chegar da escola, eu tenho comida para ele.
Claro. Não é? E que tenho os meus compromissos honrados, que é uma coisa também muito importante. Claro. E pagar os meus impostos, que é o meu compromisso para com a sociedade em que eu habito. Essa é outra coisa. Essa é outra coisa. Não é? Nós temos que fazer um direto. Só sobre a legalidade, organizamos. Temos que fazer um direto sobre isto. Porque assim, é isto que vai dar também a legitimação e a segurança. Se a pessoa, imagina, não é? Ok, está aqui a fatura, está aqui isto, está aquilo. Eu não quero. Não me interessa. Eu pago os meus impostos sobre o trabalho que eu faço. Eu tenho que fazer isto de uma forma também de me honrar e de me permitir receber e merecer. Ora, se eu agora não abro atividade porque vou fazer aqui isto, não sei o quê. É claro, é assim, mas tenhamos nós a capacidade de agradecermos o facto de podermos pagar impostos. Agradecermos o facto de podermos... E eu acho que o cliente tem de ser inteligente, porque se ele não pagar ou se só quiser o baratinho, ele não tem profunda legitimidade para reclamar, para dizer, espera aí que tu prometeste isto e não foi isto que eu recebi. Sim. Ok? Precisamente. É? Nós temos de marcar depois uma altura para falarmos sobre isto, temos aqui pano para mangas, porque são coisas que é preciso trazer à luz, é preciso falar, não é uma questão de crítica, mas é de trazer à luz. É que a questão é que ninguém fala, toda a gente entra em salas, faz-se isto, faz aquilo, faz o outro, mas e onde é que está a responsabilização? Por exemplo, a maior parte não tem seguros. E, por exemplo, sempre que eu faço um curso, um evento, eu tenho seguros. Até costumo brincar com isso. Inclusive, se morrerem, está um seguro feito, mas não se finem que não nos dá jeito, está bem? É só para brincar assim. Mas a maior parte não faz, não tem essa consciência dessa necessidade, porque nós estamos... Há obrigações. Nós temos que ter... É tal questão, não é só falar dos unicórnios e das fadas, é preciso trazer a consciência espiritual para a Terra, porque nós vivemos na matéria. Não é? Isto é tudo muito fácil, ser espiritual, ali no mosteiro não sei das quantas, a fazer o retiro com Kumbaya, cantarmos todos e fazer mantras e nananã, mas é na Terra que nós temos que aplicar. O ser espiritual é ser humano, o ser humano é ser espiritual. Nós precisamos disso, e estar na Terra significa pagarmos os nossos impostos, sermos responsáveis, darmos credibilidade àquilo que fazemos e, acima de tudo, dar confiança às pessoas. Porque eu vejo, é verdade, não é o dizer nem bem nem mal, não é isso, mas eu vejo coisas que me assustam hediondamente. Eu fico arrepiadíssima. Não, porque isto agora basta fazer um mantra e vai passar. Não passa, senhora, se não põe a mão na massa, é porque muitas vezes nestes processos, o que é que vai acontecer? Traz para cima, não é? E depois aquilo impacta. E depois, o que é que essa pessoa vai ficar a fazer? Só fez ali aquilo e não tem acompanhamento e não há nada. Paga o que for preciso, mas não tem ninguém com quem falar. A culpa morre solteira, não é? E nós não podemos deixar que isso aconteça. E o mundo sabes? Eu acho que isso é muitas formações, porque muitas vezes é isso que estás a dizer. Chegamos lá, fazemos um curso de coaching em 3 dias. Não, ninguém se torna coach em 3 dias. Tu tornas-te coach quando começas a trabalhar com os teus clientes. E é aí que tu normalmente não tens apoio. Por isso é que eu agora integrei o mentoring na formação. Portanto, depois, durante 5 meses, têm mentoring, sabem que têm um encontro quinzenal onde vêm e podem colocar. Porque é depois na prática. O teu cliente é aquele que te vai tornar... Eu costumo dizer assim, um coach sem clientes não é coach. Só é uma pessoa habilitada a fazer coaching. Um terapeuta sem clientes não é terapeuta, é uma pessoa habilitada a fazer terapias. Porque é no contacto com o cliente, é na execução, meter na mão na massa, lidar com situações diferentes, que tu realmente te tornas coach ou terapeuta. Sem dúvida. Porque é lá, é no terreno. Quantas vezes, não é? Tu fizeste não sei quantos anos de advocacia, mas depois foi quando foste fazer o teu estágio, foi quando tiveste os teus clientes. É na prática que tu te tornas advogada, é na prática que tu fazes... E depois não é só isso, que estás a falar da parte da mentoria, não é? No pós-processo, durante o processo, não é? O pós-certificação, por assim dizer, que vai fazer toda a diferença. Porquê? Porque vão surgir casos que tu vais ter dúvidas. E não vais saber que respostas, por mais iluminada, por mais conhecimento que tenhas, vai haver situações em que vais pensar, espera lá. O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu faço isto? Este eu não conheço, não é?
E o ter um grupo de apoio e ter alguém que possa orientar e dar a sua opinião e dar a sua sabedoria também e a sua experiência, alguém que está há mais tempo e que trabalha há mais tempo com pessoas, faz toda a diferença. Não é aquela coisa que estás a trabalhar sozinho com o cliente e dizes, agora o que é que eu faço? E há uma outra coisa que é exatamente, eu posso estar a atender um cliente que mexe qualquer coisa em mim. Sim. Eu tenho de ter capacidade de perceber se eu posso continuar a trabalhar com aquele cliente. Sim. Não é? Porque eu perco o objetivo. E é uma coisa que não se fala muito, que é a transferência contra a transferência. Que não pode ser. Não pode ser. E a verdade é que o termos este mentoring depois da formação ajuda, se calhar é melhor tu não continuares com esse cliente, ou se calhar sim, portanto, e até podermos trabalhar isso e poder-se ultrapassar esse ponto sensível, não é? E, portanto, eu acho que é muito importante isso. Bem, meu amor, este podcast já sei, pronto. Até agora. Parabéns por ter chegado aqui, resiliente. E foi muito rico e acho que traz aqui outras visões interessantes. Eu termino sempre com uma pergunta, que é: se hoje pudesses falar com a Luísa e se pudesses estar à frente dela, o que é que lhe dirias? Primeiro abraço, agora até me arrepiei. Essa pergunta e todos nós acabamos com olhos nos olhos. Mas é que foi logo, ai meu Deus. Eu nunca tive, não tive o prazer de poder estar com ela frente a frente. Seguiu-me durante muitas horas e muitas fases e segue-me e continua a seguir-me. Eu sei que me acompanha também. Eu acho que aquilo que eu faria seria olhar para ela nos olhos, não é? Como ela nos ensina a fazer, e dar-lhe um enorme abraço, daqueles de 9 minutos ou 7 minutos, daqueles bem fortes, e a única coisa que eu diria seria gratidão. Gratidão por ter tirado aquilo que ela fez. Foi algo inusitado na época dela. Ela reuniu o conhecimento, a experiência e muito daquilo que ela fala era dito em cifras e cifrinhas e cifrados e em coisas ocultas, em ordens, não sei o quê, e ela trouxe isso para o público, de uma forma simples, de uma forma acessível, e portanto é um enorme legado que esta excelsa mulher nos trouxe através da sua experiência. Portanto, muita gratidão, muito amor e muita gratidão. Acho que não seria capaz de dizer mais nada, senão depois começava a chorar. Seria olhar nos olhos, dar um abraço, e muita gratidão e muito amor. E que é o que eu lhe mando. que eu sei que ela está. Ela ilumina sempre o nosso caminho. Minha querida, muito obrigada a ti. Venho deixar um agradecimento profundo à Luísa por este legado que nos permite realizarmos também e tornar o mundo um lugar melhor. Um agradecimento também, profunda gratidão à Patrícia Crane e ao Rick Nichols, que são os nossos Master Trainers. E à Vera Faria também, fomos as duas treinadas por ela. Portanto, como eu digo sempre, ela, durante 20 anos, ela foi realmente a pessoa que impulsionou o método em Portugal e, portanto, continua, de alguma forma, honramos o legado que ela nos deixa. E quero agradecer-te mais uma vez por ter estado aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, muito. Obrigada.